tudo bem? Que bom ter vocês de volta aqui, porque hoje é quinta-feira, o dia do seu melhor podcast, Prosa Positiva. Sério, porém divertido. Estou eu aqui com a sócia para que a gente possa dar continuidade a essa quarta temporada. Primeiro episódio, parte 2. Gente, para decorar isso aqui é um sacrifício. Mas a gente consegue. E aí vocês lembram, né, que a gente combina um monte de coisa e não cumpre nada do que é combinado? Exatamente. Essa é a essência do Prosa Positiva. A quem está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo. Esse é um podcast que traz leveza e positividade para a sua vida através da ciência. Então, fica com a gente, nos siga nas redes sociais e também nos canais do YouTube e Spotify. Coloca lá Prosa Positiva e acompanha com a gente. Então, para te lembrar, a gente está na quarta temporada. Uou! Netflix. Tudo bom? Estamos esperando aqui, ó. Se você é novato no grupo, maratona desde da primeira temporada para cá, que você vai entender exatamente por que a gente chegou até aqui. E hoje a gente vai dar continuidade seguindo para a parte 2, porque na parte 1 desse primeiro episódio a gente começou a falar sobre forças pessoais e virtudes. Uhum. Que pacote é esse, gente? Testemunhos. Tô super regada a testemunhos e experiências de vida. Mas que é um negócio muito, muito, muito bacana e interessante. E você que é muito inteligente vai estar com a gente até o final, eu tenho certeza absoluta. Aproveita e já marca os amigos, a família e todos aqueles que você acredita que precisam desse pacote na vida. E para a gente dar continuidade, nós falamos na primeira parte o que é, de onde vêm as forças, que não existem forças positivas nem negativas. Então, fiquem tranquilos, ansiosos de plantão. Não precisam ficar ansiosos por conta disso. E se você quiser receber a sua hierarquia, Ana, quero conhecer, Luana, quero saber mais, como é que eu faço? Vai no YouTube, deixa uma mensagem para a gente lá, meninas. Quero conhecer a hierarquia das minhas forças e nós vamos entrar em contato com você, te encaminhar o link, você responde e depois a gente te devolve o seu relatório. Mas, tem que estar inscrito no canal. Se inscreve no canal e deixa o recadinho do coração lá pra gente. Boa. Né? E nesta segunda parte, a gente vai falar da primeira tríade de virtudes desse grande pacote de 24 forças. Então, vocês lembram que lá no outro episódio, a Ana falou que a gente tem um pacotinho com 24 forças que foram divididos em 6 grupos, em 6 virtudes. Isso. E nessa segunda parte, a gente vai conhecer as 3 primeiras. E aí, a gente vai começar por uma virtude incrível, maravilhosa. Deixa eu ver se eu tenho. Tenho. Então, estamos perguntando da pessoa certa. Vamos conversar com Ana Cristina aqui para falar sobre a virtude da sabedoria. Olha se a gente já se combinado. Gente, eu vou dar um rápido spoiler aqui, só para organizar o nosso pensamento. São 6 virtudes, a gente vai falar das 3 primeiras. Exatamente. Então, a gente vai falar rapidamente com vocês da sabedoria, da coragem e da humanidade. Quando a gente fala da virtude da sabedoria, a gente está falando do nosso poder de pensamento e conhecimento. Da cognição. Da cognição. Eu não quis falar essa palavra, porque podia ficar muito acadêmico, o povo fica me zoando nos bastidores. Agora ela me deu volta, entendeu? Todo mundo fala. Mas assim, ó, a sabedoria, ela vai ali organizar ali as nossas forças voltadas para essa questão da aquisição do conhecimento. Então, vou dar um exemplo. A minha força... Pause. Galera, essa é a hora. Corre, pega o caderno. É boa. A gente não incluiu isso nos recadinhos paroquiais. Cadê o bloquinho, o caderninho, a caneta, o Ana vai começar a falar de sabedoria e a gente vai dizer quais são as forças que estão na sabedoria. Então, anota. Anota aí, ó. A minha força número 1 se chama amor ao aprendizado. A gente aprende qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer situação. Você está de férias, você está lendo, você está estudando, você está vendo, você está ouvindo, você está falando com pessoas interessantes e você constrói de maneira... É incrível, gente, de maneira muito natural, não é forçado, não é nada disso. Amor ao aprendizado, você simplesmente tem eu costumo fazer a seguinte analogia, é uma esponjinha. É bacana, é legal, faz sentido para mim, eu... Tomo para mim aquilo. Então, anota aí, porque amor é um aprendizado. Então, no caderninho, você escreveu virtude, sabedoria. Primeira força da virtude da sabedoria
é o amor ao aprendizado. Exatamente. Eu vou falar da segunda força, porque é uma força que está bem alta aqui nas minhas Com certeza. hierarquias, que não sei Reconheço se e elogio. Obrigada. Não sei se é essa que ela está pensando, pode ser que ela tenha pensado em outra, mas criatividade. Era essa Não, mesmo. não tem como, gente. Força é reconhecível, né? Isso. Então- Lembra que a gente falou lá na primeira parte, assim, como é que eu reconheço? Uma das coisas é você percebe em você mesmo. E aí, uma outra coisa bacana. Presta atenção no feedback que as pessoas te dão. O que falam de você para você. Todo mundo fala pra Ana que ela estuda muito. Olha o amor ao aprendizado aí. Todo mundo fala que eu sou extremamente criativa. Uhum. E as pessoas falam da minha criatividade muitas vezes relacionada à forma como eu me visto, que é mais colorido, é umas combinações que ninguém tinha imaginado fazer. Tudo bem que eu tive a ajuda aí de uma galera muito importante. Lília, obrigada. Beijo. Mas a criatividade tá aí performando entre uma das minhas 10 primeiras forças. E Isso. pessoas criativas são aquelas pessoas que conseguem juntar coisas que você não consegue imaginar que juntas dariam certo. E ela faz aquilo funcionar. Uhum. Ela vai ter sempre uma alternativa um pouco fora da caixa para resolver algumas coisas. Então, quem tem aí essa força da criatividade normalmente é visto como alguém que está muito fora da caixinha, mas se a gente parar para ouvir, ela é uma força de sabedoria. E aí eu quero complementar com uma observação. Particularmente, uma crença minha, eu viro e mexo e digo assim, eu não sou uma pessoa criativa. E às vezes eu faço algumas coisas que depois eu paro e digo assim, oi? Gente, fui eu que fiz. Às vezes eu recebo o feedback da Luana, da equipe, dizendo: olha como esse negócio ficou bacana, nossa, essa apresentação tá show de bola. Mas é algo que, de repente, naquele momento, eu preciso dedicar um pouco mais de energia, um pouco mais de atenção. Lembra que nós falamos que não existem as forças mais ou menos positivas, ruins? É isso, gente. Algumas a gente usa com mais naturalidade e isso vem mais fácil para a gente mesmo. Outras, nem tanto. A gente precisa exercitá-las. Acho que complementando a fala da Ana, isso eu falo para algumas pessoas, principalmente em consultório, é que, imaginem aí, né? A Ana usou o exemplo de que eu me considero, ou já me considerei algumas vezes, pouco criativa, ou não ter a criatividade. E quando a gente fala de hierarquia das forças, fica parecendo que para minha criatividade aumentar, uma outra força tem que diminuir. Quando, na verdade, é completamente o inverso. Forças, elas nunca diminuem. Elas só podem parar de crescer por algum tempo, enquanto você está desenvolvendo uma outra força. Então, imagina que você é uma árvore com 24 raízes. Eu adoro esse exercício. Né? Existem aquelas raízes que são mais fortes, grossas, profundas. Mais longas, mais arraigadas. Que quando vem uma tempestade, uma ventania, são elas que te sustentam. Isso. Beleza? Mas as outras estão lá. Se você fala, quero regar essa aqui, olha, que não tá tão desenvolvida ou tão robusta. Aquela que tá te sustentando, ela não enfraquece. Ela permanece lá, isso, né, Lu? Ela não deixa lá. de existir. Isso é importante, então, gente. sempre que as tuas forças mudarem de hierarquia, não é porque aquela que um dia foi a primeira murchou. É que ela tá tão grande, tão forte quanto antes, só que agora você foi alimentar, foi regar uma outra força. Então, sempre que a Ana usa ou que recebe esse feedback da criatividade, não é que, por exemplo, o amor ao aprendizado, que é a primeira força dela, tenha diminuído. É só que ela foi regar uma outra forcinha. É só uma certeza que, independente de quantas vezes eu faço, vai ser minha força número 1. Pronto. Não tem jeito. Tem coisas que não mudam. Beleza, eu acho que aí a gente fortalece mais uma alternativa, né? Do como a gente pode perceber, né, as nossas forças, as mais genuínas, essas que nos energizam, essas que a gente usa com mais facilidade. É muito natural, gente, de verdade. Muito natural. Então, virtude, sabedoria. Força 1, amor ao aprendizado. 2, criatividade. Terceira força... curiosidade.
Tem uma galera que também pode não se achar tão curiosa, mas na hora que precisa desenvolver alguma coisa, o que que faz? Vai atrás. Procura. Vai criar, vai procurar. Ou seja, a gente estende esse olhar, né? Então, você ser curioso é uma força. O quanto que você está usando hoje a favor daquilo que você precisa. Que Uhum. essa a gente começou falando disso. Situações difíceis, desafiadoras, nananã. Cara, me veio uma coisa incrível na cabeça. Como que as crianças aprendem? Na base Através da da curiosidade. curiosidade. Com certeza, porque elas só sossegam quando descobrem aquilo que elas Tem a querem. fase do porquê. Ah, Por quê? Por quê? Mas por quê? Por quê? Aí a gente pergunta fala, porque cebola. sim. Tá bom. Porque sim e Porque a deu. mamãe acha que não é, mas por quê? E aí, curiosidade. E uma outra coisa mesmo é que durante as fases de desenvolvimento do ser humano, da infância para a adolescência para a fase adulta, a gente também tem essa questão da curiosidade aguçada, Uhum. né? Hoje, quando você muda de emprego, você precisa da força da curiosidade de alguma forma, porque você está chegando num novo Quem cenário, num novo são? Que negócio, pessoas estão que lá? pessoas estão, qual é o estilo de liderança dessa empresa, como é que é a cultura. Então, assim, a gente também precisa se colocar em movimento. Então, a curiosidade também é uma força. Próxima. Próxima força, senso crítico. Não o criticar por criticar, não é Não. isso. O senso crítico, enquanto força da sabedoria, é você analisar dados, fatos, Grau de grau de risco. risco, olhar com criticidade, com análise o que está na tua frente para que você possa tomar decisões. O que já puxa a gente para a última força dessa virtude, que é a perspectiva. Então, se eu tenho, né, o senso crítico, estou avaliando, estou baseando a minha decisão em dados e fatos, eu tenho uma outra força paralela ali, adjacente, que é a perspectiva. Quais são os caminhos, quais são as alternativas, de que outras formas isso pode ser feito, baseado, inclusive, Legal. nas análises que você fez. Isso me lembra numa outra área de conhecimento, que é a programação neurolinguística, né? Na Exatamente. neurolinguística, a gente tem alguns pressupostos e um deles é: se o caminho que você está percorrendo ou que você está buscando como resultado não está acontecendo, não desista da meta. Reveja caminho. o caminho. Então, ou seja, reveja a estratégia. A perspectiva traz essa liberdade para a gente, essa possibilidade. Perspectiva também, gente, pode ser um olhar de outro ponto de vista, né? Então, acho que esse teu exemplo da PNL, ele é muito válido, porque às vezes a gente analisou, olhou e tal, e está seguindo um caminho. Se você mudar só a sua forma de olhar, pode ser que você encontre Outras exatamente aquilo que você alternativas. está Ou procurando. chegue mais rápido até Normalmente, na sua pessoas meta. que usam sua Sim. força de perspectiva, elas costumam ouvir outras, analisar outros cenários pelo Estão viés de abertas, outras né? pessoas. Isso, estão abertas a essa escuta. Não são pessoas fechadas para isso, pelo contrário. Elas buscam Exatamente. outras opiniões e outras visões para fazer essa análise e fechar com a dela ali se aquilo realmente é o melhor caminho ou não. Sabedoria, nós temos amor ao aprendizado, criatividade, curiosidade, senso crítico e perspectiva. Então, fechamos Maravilha, o primeiro fechamos pilar. exatamente. Agora a gente vai falar aqui um pouquinho com vocês sobre a virtude da coragem. Eita, Eita, os medrosos da vida. essa aí me Né, não? pega, olha. Olha só, dentro dessa virtude, quando a gente fala da coragem, a gente está falando das nossas forças emocionais. A gente está falando de aspectos e de características comportamentais que vão justamente puxar pelo nosso movimento. O quanto que a gente exercita a vontade de realizar, de alcançar metas, de fazer a vida acontecer. Você vai dizer assim, lá vem falar de meta, tem que dar resultado. Coragem é o que nos impulsiona. O que nos coloca, exatamente, aquilo que a gente às vezes precisa realmente para dar o pontapé inicial em algo. Aqui, para mim, eu sempre, quando eu olho para essa virtude, eu lembro muito do momento em que eu tomei a decisão da minha transição de carreira. Que desde os meus 18 anos eu trabalhava CLT e aos 40
40 e poucos, eu tomei a decisão. 40 e poucos, já estava ali pelos 45, 46 anos, quando eu tomei a decisão de fazer essa mudança. Foi fácil, nem um pouco. Foram 2 tentativas para numa terceira engatar e a gente seguir. Já são 4 anos de perma seguindo para o nosso 5º ano de empreendimento. Mas a virtude coragem foi o que realmente foi ali a minha mola, o meu impulso. E dentro dela, por exemplo, a primeira força dessa virtude é a bravura. Então, antes que você pense que bravura é a vontade que a gente tem de brigar, de bater no coleguinha, para com isso, que De não voar é no isso, não. Isso pescoço daí de é alguém, falta né? de inteligência emocional. É. Inclusive, em algum lugar aqui a gente vai ver também que autocontrole é uma força humana, viu? Então, presta atenção. Fica na paz. Gente, bravura aqui, quanto que a gente se coloca na posição de encarar os desafios? Como é que a gente se posiciona diante das adversidades da vida? Tá tudo bem a gente se amedrontar. Medo faz parte das emoções humanas. Lembra que a gente vem Falamos sobre falando isso isso. desde a primeira parte. Não existe ser humano só com uma parte do pacotinho, só sentimentos bons, emoções boas, e as ruins e as negativas não existem. Existem sim, o medo faz parte, mas mesmo assim, diante do medo, a gente vai. A ação. Exatamente, a ação. Boa, acho que essa palavra resume essa força chamada bravura. Então, isso é o que move. Mais uma vez, lembrando que essa é uma virtude de movimento. De movimento. É uma virtude de impulso. Então, você anotou Boa. aí coragem, primeira força, bravura. A segunda força, perseverança. Ou seja, talvez você esteja acostumado a ouvir essa força com uma outra palavrinha, como resiliência. Porque perseverar não é insistir continuamente em algo que pode não dar certo. Perseverar é não perder a energia frente a um desafio. É você estar, né, diante de um desafio muito grande e paralisar. A perseverança, ela não te permite paralisar. O que não quer dizer que você não possa escolher um outro caminho, porque a Sim. gente tem a virtude da sabedoria. Acabamos de falar sobre ela, né? E a gente tem ali a perspectiva e nós temos também o senso crítico. Então, perseverar frente aos desafios, aqueles momentos difíceis, a gente não acreditar que é impossível seguir. É a gente ter a resiliência, né? De tomar a porrada e voltar para o movimento. Então, perseverança como força é isso. Beleza? Maravilha. Então, dentro da virtude coragem, nós vimos bravura, perseverança. E a próxima força é entusiasmo. Essa tá na minha top 10. Entusiasmo. Eu costumo dizer o seguinte, Nem gente, parece, né? isso para mim aqui é energia pura. É o quanto que você consegue se manter energético mesmo, sabe? Entusiasmado com aquilo que você faz, com o que você vive, com as metas que você tem, com os sonhos que você construiu para você. Em alguns lugares você pode encontrar essa força com o nome de vitalidade. Era isso que eu estava querendo me lembrar. É, Entusiasmo, vitalidade. quem tem essa força, como uma aí das suas primeiras, é aquela pessoa que ela chega num lugar e ela energiza. É verdade. As pessoas Eu ganham chamo essas energia. pessoas de sol, gente, de verdade. Porque normalmente são pessoas que iluminam e trazem um calor, um clima diferente quando elas chegam. Esquenta, fica quentinho. Entendeu? E assim, ela traz consigo essa vitalidade, esse nível de energia. E são coisas boas, né? É uma influência positiva que a gente sente. Então, você com certeza tem na sua vida pessoas aí Exato. com a vitalidade E e se, entusiasmo em alta. se o seu entusiasmo tá baixo, a sua vitalidade tá pouco desenvolvida, cola em alguém. Eu acho que esse é um exercício muito, assim, é fácil E de fazer rápido. e rápido. Na PNL a gente chama isso de modelagem, na psicologia também, né? E modelagem não é só eu chegar do seu lado e ficar copiando o que você faz, não. Mas eu entender, né, como é que você vive isso e daí trazer para o meu contexto, do meu jeito, essa energia. Então, possa ser que você conheça alguém
que essa daí realmente seja a força número um. É natural dela, gente. Eu já vivi situações de pessoas assim no meu cotidiano que quando chegava dizia assim, bom dia, flor do dia, tinha alguém que respondia assim, ó, só se for para você. Essa pessoa tava precisando. A força de entusiasmo dela tava lá embaixo, Só se for tadinha. para você. Mas assim, ó, a pessoa dona dessa força não se intimidava. É natural dela. E ela conseguia compartilhar isso, Energizar. ela influenciava, exatamente, ela entregava aquela energia e por onde ela passava, meio que passava assim uma marola positiva assim, sabe? Era muito, muito legal. E por último, não menos importante, na virtude de coragem, a gente tem a força da integridade. Então, se colocar em movimento, ter a ação, que é a bravura, perseverar, não Perseverança, desistir, ter a ter toda essa energia. energia, vem acompanhada da integridade. De fazer isso de forma, vou usar de novo a PNL, que a gente hoje trouxe ela, nem combinamos, ela Não, tá não vindo, combinamos, mas tá mas vou usar ótimo. de novo a PNL como uma referência. É atuar de forma ecológica. O que é atuar de forma ecológica? É perseverar, é seguir, é ter coragem sem prejudicar ninguém. Inclusive a você mesmo. Ótimo. Ótima Inclusive a você observação. mesmo. Então seguir o teu caminho, alcançar os teus objetivos sem ferir os teus Construir a sua jornada valores, de forma aquilo que tranquila e você ética. acredita, o que é certo e ético para você, mas também sem ferir O o outro. outro. Então, essa é uma força que Boa. todos nós temos e, honestamente, nesses últimos tempos, a gente deveria usá-la muito mais, Uhum, né? Então, uhum. é muito comum, inclusive eu falo, nossa, o mundo está acabando, né? As pessoas estão É. se desrespeitando. Se essa mensagem chegar para todo mundo e as pessoas souberem que elas têm essa força de integridade e que eu posso perseverar, seguir, fazer aquilo que eu acredito acontecer, sem diminuir, machucar, né? Nossa, Ou seria desconstruir o que realmente é do outro, incrível. a gente estaria vivendo um lugar maravilhoso. É verdade. Fomos Fechou aí, então, a virtude coragem. Vamos para a virtude última. humanidade. Primeira, a última aqui Eu dessa tenho, olha, tríade. essa aqui, gente, é a minha virtude número um, não é a minha Vou deixar força. você falar, então, da primeira força, que é Que a não, amorosidade. amorosidade, Ou amor. amor, ela tá lá na minha 15ª, 16ª, as outras duas estão performando nas 5 primeiras. Uhum. Essas aí, Deus é mais. Mas a gente já falou o que é a humanidade? Não, desculpa. Então vamos lá, contei Da para eles. humanidade, a gente está falando ali de forças que envolvem ajudar e aproximar-se dos outros. Sabe aquele lance que a gente fala muito nas organizações de relacionamento interpessoal? Então, humanidade. Essa, exatamente. A gente está falando dessa virtude não só na empresa. A gente fala do contexto familiar, a gente fala das relações sociais. Você que hoje atua aí no papel de liderança religiosa em alguma instituição de fé. A gente está falando desta virtude, humanidade. E a primeira força é justamente o amor, O amor. ou amorosidade, como você também pode encontrar. E aí, quando a gente fala dessa força, a gente não está falando de você ser amoroso com o universo. Não é ser Não é bonzinho ser e bom. aceitar qualquer coisa. A gente está falando genuinamente da entrega, da sua entrega. Como é que eu explico isso? Porque ele é tão intrínseco, tão E falar dentro. de amor sempre foi complexo, né? Porque às vezes quando a gente fala de amor, a gente pensa em amor romântico, Ou então que eu tenho que amar o outro de alguma forma. é você acreditar e viver e aceitar o outro do jeito que ele é, da forma que ele é. Assim como você é também. Isso. E fazer isso de uma forma que as tuas expressões, seja qual for a tua forma de entrega, se torne visível para o outro. Uhum. Então, quem tem o amor como uma das suas primeiras forças é aquela pessoa que, quando chega num lugar, ela te olha com carinho.
mesmo que ela nunca tenha te visto. Ela vai te ouvir com... Eu quero usar eu quero as usar uma expressões da outra generosidade expressão. e empatia. São muito próximas. Na Próximas, verdade, é. elas se misturam, é um mix. É. Mas, por exemplo, eu acredito que não é errado dizer que quando a gente fala desse amor, dessa amorosidade, a gente está falando de uma relação humanizada. Existe uma regra de ouro Uhum. no mundo que é: faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Então, Ok. quando a gente pensa em fazer uma entrega para o outro, independente do contexto de vida que seja, profissional ou pessoal, você está fazendo o seu melhor pelo outro para essa entrega? Você se dedicou, você, né, colocou inclusive outras forças além dessa. Para mim, a amorosidade, o amor é o resultado de todo esse trabalho. É que pra mim a amorosidade tá dentro, é exatamente o que você falou. Ela é tão, ela transpassa Não é alguma coisa delimitado. delimitada. Para mim é uma construção. A gente junta muita coisa ali, sabe? Não é uma coisa só. É só pensar na pessoa que você mais ama. Você ama essa pessoa em qualquer circunstância, em qualquer formato, com qualquer entrega que ela faça, com a melhor ou com a pior entrega. Isso é verdade. Essa essência do gostar vai estar presente. Aí é que eu acho que as outras duas forças Entram. dessa virtude entram, que é a generosidade E a e a empatia, empatia. que são as minhas 2 e 3. Aquela. 5, ok. Eu falei 5, gente, porque eu tenho um negócio aqui na minha frente chamado... Deveria se Timer. chamar papel, time, mas se chama Misael, que ele levanta a mão e faz assim, ó. Tá faltando. Pra acabar Peraí, Misael, com a segura a minha... onda aí que a gente precisa terminar esse Pera que eu vou, bloco. querida, eu vou falar de generosidade e Fala, empatia. Minha fala, força fala, 2, minha Luana. força 3. Agora é a hora que eu me consagro, entendeu? Vai fundo, sócia. Generosidade é a força de entregar, é se entregar para o outro. De forma genuína, Sem reservas. sem reservas, sem medo. Por isso que eu digo que se confundem. Na verdade, não se confundem, se complementam. Se complementam. Aí a generosidade, para mim, ela tem uma coisa. Como é a minha segunda força, eu me vejo fazendo essas entregas, né? E aí, em algum momento, eu parei para refletir que ela é maior no sentido de não é certo, não é correto, não é funcional quando eu sou generosa com outro, mas eu não sou generosa comigo. Eu também não me proporciono essa entrega, esse cuidado, esse acolher, esse amar genuinamente. Então, pessoas generosas, elas tiram o que é delas e entregam para os outros. Mas pessoas que vivem a essência da generosidade como força, elas tiram delas para elas. Né? Então, Também, né? Também. Então, não é só... Porque às vezes a gente fala, Eu só não você é entrego. generoso. Pra todo mundo. E eu acho que tem um senso comum que tem uma outra interpretação disso, uma má interpretação. Uma má interpretação. Né? Porque a Luana é generosa. Então você pode pedir qualquer coisa, você Que pode ela fazer de faz. qualquer jeito, que vai estar tudo bem, qualquer coisa ela vai lá e faz, e ela vai ficar bem também, porque ela nunca fica ruim. E não é isso. A gente está olhando isso realmente numa outra vertente. E eu falo pelo âmbito de, por muito tempo, ter usado essa força de uma forma descuidada. Porque Que pode reforçar essa visão distorcida dos outros. Isso. E aí as pessoas acreditam que elas podem fazer qualquer coisa com você. Que tá tudo bem. E não é real. A força da generosidade, ela te energiza quando você sabe que é apoio e segurança para alguém. Mas ela também se reenergiza quando encontra em você mesmo esse apoio e essa segurança. Então, eu falo, é muito comum eu falar para as pessoas no consultório, normalmente quem tem generosidade e empatia alta sofre bastante. Se usa de forma desregulada. Eu já ia dizer, será que não é porque cria uma Desfuncional. expectativa muito grande em relação
a essa entrega em relação ao outro e não recebe esse retorno conforme a expectativa? Não, eu vou te dizer o que eu... Não é nem um estudo científico, pode até É a ter. prática da É a clínica. prática da clínica. Aonde eu percebo que tem a distorção da generosidade e da empatia. É como a gente aprende esses conceitos na infância. Ah, isso é uma observação importante. Porque, vamos lá, gente, tudo que a gente falou aqui, bravura, perseverança, entusiasmo, integridade, ela tem um conceito no dicionário. Uhum. Então, a gente, em algum momento, aprende sobre elas. Mas aqui a gente está falando na perspectiva de uma força psicológica, de uma força Isso. natural do ser humano. Uhum. Então, eu não estou falando da generosidade que a gente aprendeu na escola, que a gente ouviu dos nossos pais. Eu estou falando do ato genuíno de se entregar, de doar, e como empatia, de se colocar no lugar do outro, de reconhecer a emoção dos outros. Mas para que isso aconteça, eu preciso ser primeiramente generoso comigo. Se eu não sei fazer essa entrega para mim, eu vou entregar bem, mas disfuncionalmente para o outro. Aí vem a base do sofrimento. Uhum. A força da generosidade, na essência da positividade que a gente está falando, ela é de você para você mesmo. Quando isso está completo, quando você alcança essa completude, Daí você você entrega. consegue entregar. Quando não tem essa completude aqui, você está sendo generoso no conceito que Do dicionário. que a gente aprendeu. Então, tem eu me reconheço, eu sei quais são as minhas dores, o que me afeta, isso aqui está organizado. Agora que está organizado, eu vou entregar o meu melhor para alguém. E aí você vai lá e entrega o seu melhor para alguém. E a empatia, que é a última força da humanidade, é esse reconhecer ou se colocar, eu vou te dizer que chega ao ponto de sentir o mesmo que o outro sente. Então, eu sou... Ai, meu Deus. Isso exige, então, uma habilidade e realmente esse conjunto de forças exige um autoconhecimento, ok? Que pode ser que a gente não chegue nesse nível técnico. A gente está falando aqui agora, batendo esse papo, para levar até você que está nos acompanhando esse tipo de conhecimento, né? Mas a gente está falando realmente de forças nessa virtude que, se eu não consigo, mais uma vez, Me ver. trabalhá-las em mim e perceber que elas fazem parte de mim primeiro numa identidade, eu posso até entregar para o outro. A gente vai vai entregar isso. e em algum momento vai ser disfuncional, né? Porque, gente, não existe bom sem o mal. Inclusive as forças, se usadas pouco ou muito, em excesso, tudo em excesso, a escassez total vai ser e o excesso em disfuncional. absoluto. A gente está falando do uso integral disso, né? Então, pessoas com a humanidade, com essa virtude de humanidade performando aí, né, entre as primeiras, elas chegam a sentir o que o outro sente. Como psicóloga, é comum, por exemplo, que pessoas da área de saúde tenham forças de humanidade mais alta, porque tem essa entrega genuína. Do cuidar do outro. Do cuidar com o outro, mas cuidar do outro e não assegurar o seu cuidado, aí eu tenho uso excessivo que leva à disfunção. Mas eu sou a psicóloga que chora na sessão com o paciente. Que a gente aprende lá na faculdade que não pode. Porque a minha empatia ela é alta, é a minha segunda força. Então, ver o sofrimento a empatia é reconhecer a emoção do outro. Eu reconheço ao ponto de senti-la. Então, se dói nele, eu tô olhando daqui, meu olhinho vai enchendo d'água e eu, opa, até a página 2. Na página 3 eu tô, é isso mesmo. Tô chorando. Tá secando aqui. Me presta um lenço aqui que a gente vai resolver esse negócio junto. Então, nós falamos das 3 virtudes: sabedoria, coragem e humanidade. E em cada uma delas a gente entregou um pacotinho para você. Só checa aí se você anotou tudo para a gente encerrar esse e voltar no segundo episódio. Sabedoria, a gente tem criatividade, curiosidade, senso crítico, amor ao aprendizado e perspectiva.
Na coragem, nós temos bravura, perseverança, entusiasmo e integridade. na humanidade, nós temos o amor, a generosidade e a empatia. Boa. Beleza? Anotou? Deu check? Deu check? Então, nós decidimos que o segundo episódio da 4ª temporada a gente volta para falar da última tríade de virtudes e para trazer alguns exercícios práticos para que Boa. você desenvolva, reconheça e mais saiba em que circunstâncias usar as suas forças. Exatamente. Fica o convite para você que assistiu seguir a gente nas redes sociais, já se inscrever no nosso canal no YouTube, no Spotify. Deixa um recadinho do coração lá, pedindo lá o Via, que a gente vai fazer essa interação com você. Se inscreve no canal, deixa o recadinho, que nós voltamos a nos falar logo, logo. Se eu fosse você, eu faria isso logo, para na próxima quinta-feira... Você já ter o Via na sua mão. Olha a curiosidade. Exatamente. É sobre isso. Certíssimo, tá tudo certo, estamos combinadas. Fica o convite e a gente se vê no próximo Então episódio. a gente se despede aqui. Até o Exatamente. segundo episódio. Até Beijo, mais. gente. Tchau, tchau.